Olá! Tem gente que me pergunta se dá para fazer um trabalho com florais com grupos, se dá para fazer um trabalho social coletivo usando os florais. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica para você. Existem trabalhos sociais muito bem sucedidos feitos com florais administrados a grupos. A gente vê mais ou menos qual é a demanda emocional daquele grupo, prepara uma fórmula padrão e utiliza nesse grupo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma das maneiras de se usar o floral em grupo é como nós fizemos no Vale do Cuiabá em 2011, depois de uma catástrofe na região serrana, em que as pessoas foram surpreendidas no meio da noite por uma tsunami fluvial que levou sua casa, que levou seus pertences e que em muitos casos levou até mesmo familiares. O que nós fizemos? Preparamos uma fórmula padrão que pudesse contemplar todas as demandas emocionais dos traumas que aquelas pessoas haviam sofrido. Mas nós preparamos os florais em garrafinhas individuais. Então nós atendíamos as pessoas e fornecíamos o vidrinho de floral. Os resultados foram fantásticos. Quando nós começamos o trabalho, tinha alguns dias que havia acontecido a catástrofe, que foi quando nós tivemos a permissão oficial, a autorização oficial da prefeitura para trabalhar junto às equipes de atendimento e nós atendíamos um por um. E as pessoas estavam sem dormir, com aquelas cenas na mente, ouvindo aqueles barulhos, aqueles sons horripilantes. E no dia seguinte, quando nós chegamos lá, depois que eles começaram a fazer uso dos florais, as pessoas tinham dormido pela primeira vez, estavam descansadas, estavam conseguindo se livrar das imagens traumáticas, das cenas e dos sons traumáticos do acontecimento. Nessa época nós trabalhávamos com as garrafinhas individuais, então nós tínhamos que esterilizar, fazer todo um preparo para distribuir para as pessoas, rotular para distribuir para as pessoas. Depois evoluiu-se nesse aspecto e já quando houve a catástrofe de Mariana já se adotou uma outra técnica de se comprar garrafinhas de água mineral e ministrar os florais dentro dessas garrafinhas. E as pessoas os terapeutas que estavam nos atendimentos distribuíam as garrafinhas com os florais para as pessoas. O resultado também foi maravilhoso. No caso de Petrópolis, eu posso dizer que em 15 dias nós atendemos 1.500 pessoas. O resultado foi fantástico. Agora, existe uma outra maneira de se utilizar os florais em grupos, um outro exemplo, que é um trabalho que pode ser feito nos orfanatos. Nos orfanatos nós encontramos o quê? Crianças que foram de alguma forma abandonados, que estão precisando serem acolhidas, elas estão precisando de aconchego, elas estão precisando de afeto. Então pode-se trabalhar também, e já foi feito o trabalho nesse sentido. Como fica difícil você pingar em cada criança do orfanato, às vezes chegam a dezenas e às vezes até uma centena, difícil você poder 4 vezes por dia ficar pingando, ou 2 vezes por dia ficar pingando as essências em cada criança. Então, uma outra forma de se trabalhar assim é colocar as essências florais de estoque direto na comida, na água de preparo do arroz. Temeu-se muito que o fato da fervura fosse modificar o efeito das essências. Isso não aconteceu. Os resultados foram espetaculares. Agora, uma coisa para a qual eu gostaria de alertar vocês, e que isso é uma coisa que a experiência traz, quem trabalha nos orfanatos são pessoas que de alguma forma guardam alguma sintonia vibracional com aquela condição ali de abandono.
porque a gente sabe que o semelhante atrai semelhante energeticamente. Então aquelas pessoas muitas vezes têm a sua história de abandono, por isso elas se sentem atraídas por trabalharem ali com aquelas crianças e acolherem aquelas crianças. E o trabalho foi feito exclusivamente com as crianças. As crianças começaram a ter uma melhora fantástica. Começaram, como não tinha atendente para colocar todas no colo, elas começaram a se aconchegar umas às outras, começaram a se acolher umas às outras, a se abraçar, um resultado muito lindo. Mas com o tempo se percebeu que as atendentes começaram a sabotar inconscientemente o trabalho, esqueciam de dar os florais, alguma coisa acontecia ali. Aí parou-se o trabalho e foram avaliar o que estava acontecendo. Aí que se percebeu que a gente precisa antes começar acolhendo a criança ferida daqueles atendentes, daquelas pessoas que estavam ali trabalhando com aquelas crianças, porque começou a ser difícil para elas perceber aquelas crianças tendo as suas crianças feridas sendo curadas, sendo nutridas, e elas continuavam na sua dor. Aí se começou a trabalhar, isso é até uma coisa que me emociona falar, começou-se a trabalhar com as atendentes. E aí, quando elas estavam com as suas crianças aconchegadas, o trabalho com as crianças pôde recomeçar e os resultados foram fantásticos, né? Essa é uma outra forma de se trabalhar. Um outro local em que se pode trabalhar também é em asilos, em que a gente encontra também um padrão emocional semelhante. Também tem um quê de abandono, tem uma desesperança. São pessoas que já estão no fim da vida, que muitas vezes são colocadas ali porque as famílias não podem cuidar ou não querem cuidar, e elas se sentem abandonadas, mesmo quando a intenção da família é a melhor possível, né? Então, as essências florais podem fazer um lindo trabalho também nos asilos. Pode-se colocar na comida, pode-se dar para os idosos, mas é um trabalho que traz o aconchego para essas pessoas que não têm nenhuma esperança mais na vida. E uma coisa que eu li, que aconteceu nos Estados Unidos e que pode ser uma ideia para as pessoas que assistirem esse vídeo e tiverem oportunidade de fazer um trabalho semelhante. Não só trabalhar com os florais, mas o que eu li foi o que aconteceu. Num lado da rua existia um asilo, do outro lado da rua existia um orfanato. Aquelas crianças sofriam de falta de aconchego e de abandono. Aqueles idosos sofriam de uma falta de propósito e de alegria. O que resolveram fazer? Todo dia atravessavam os idosos para saírem do asilo e irem até o orfanato. E eles cuidavam dessas crianças, eles contavam histórias, eles colocavam no colo, eles davam afeto, eles aconchegavam essas crianças. Foi um trabalho lindo, o resultado foi fantástico. Aqueles idosos ganharam uma nova motivação para viver e aquelas crianças ganharam o aconchego, o cuidado, a atenção de que elas tanto precisavam. Então fica aqui uma ideia também para você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo. De repente você tem uma oportunidade de fazer um trabalho semelhante na sua cidade, na comunidade a que você pertence. Associe então as essências florais a esse tipo de trabalho, que o resultado vai ser exponencialmente maior. Esse é o meu propósito aqui, gravando esse vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo agora. Nos acompanhe no Facebook e no Instagram. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!